Olá, queridos, sejam bem-vindos. Vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. E é claro que, desde já, você está convidado a compartilhar esta mensagem, este vídeo, e que seja de bênção para a sua vida. E que você seja de bênção também para a vida de outras pessoas. Eu queria te convidar a meditar um pouco no livro de Êxodo, capítulo 17, e os primeiros versículos que vai falar a respeito da caminhada do povo de Israel. Versículo 1 diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dar-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, e a nossos filhos, e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Ei que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Estar o Senhor no meio de nós ou não? É interessante que nós temos a liberdade de nós fazermos questionamentos. E nós estamos vivendo em um tempo em que nós questionamos quase tudo. Isso porque nós temos a noção de que nada é completo e nós não sabemos de tudo. Então isso nos leva a questionar exatamente o que eu gostaria de falar para você, o que nós gostaríamos de trazer aqui neste vídeo para reflexão nossa. É interessante ressaltar de que nós estamos falando de um texto em que fala e retrata da história de um povo e que creio eu que você conhece bastante. Não estou falando aqui de algo, que a gente venha dizer, nossa, que algo em comum. Não, estou falando de coisas comuns. Mas o que nós podemos aprender desse evento, dessa história, dessa narrativa. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então nós vejamos que o povo de Israel era um povo que foi escolhido por Deus, tratando aqui do tempo já há mais de 400 anos. E Deus escolheu o povo de Israel através de Abraão, o pai da fé, o homem, patriarca, que Deus escolheu para que, através dele, fizesse este povo. Este povo tinha uma promessa de Deus. Este povo tinha uma promessa de um dia herdar a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Mas observamos que o tempo no Egito, ali com José, quando José estava governando, o texto, a história vai dizer que o povo desceu para morar com José no Egito. Mas interessante que, passando-se o tempo, José morre e ocasiona que as circunstâncias foram desfavoráveis para aquele povo, para a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E, consecutivamente, o povo começou a sofrer perseguições. Alguém olhou e disse: olha, estão crescendo, estão ficando numerosos.
E nós temos que fazer alguma coisa para conter este povo, porque se a gente deixar eles da maneira que está, é capaz de quando houver uma guerra, eles se alinharem contra nós, com os nossos inimigos. Então vamos ser sábios, vamos fazer alguma coisa. E passando-se o tempo, nós vemos que o povo cada vez mais sofria nas mãos de um homem chamado Faraó, que ele, de forma tirana, exercia poder sobre aquele povo de Israel. E o tempo passa e Deus levanta Moisés, um homem que tinha um histórico não muito agradável. Além dele ser tratado como um dos príncipes do Egito, filho da filha de Faraó, mas mesmo assim ele tendo a sua linhagem, a sua descendência israelita, sua descendência também ali do povo herdeiro de Jacó, eles não gostavam de José, de Moisés. Então logo tinha uma necessidade, além do mais de que ele também tinha cometido um delito, um assassinato. E isso trazia a Moisés uma mancha nele. Mas interessante que o tempo vai passando, Deus escolhe Moisés para libertar o povo da escravidão, libertar o povo do Egito. E o que acontece exatamente nesse contexto que Deus usa por intermédio de Moisés, e nós vemos isso na história que, através de Moisés, Deus fez 10 milagres, trazida como pragas sobre o Egito. E através daquelas 10 pragas, o faraó ele concede a permissão para que eles fossem ao deserto. Logicamente que a resposta que Moisés e Arão tinham dado para adorar o Senhor era nada mais, nada menos do que a permissão para que eles fossem embora. E nós vimos que o povo passou, venceu os egípcios, viram os egípcios ser afogados no mar. Eles passaram a pés enxutos, cantaram, louvaram. Mas no momento em que eles estão caminhando, indo à terra prometida, a Bíblia ela deixa clara de que existe um momento em que o povo ele se depara agora com um momento em que eles estão necessitando de água. Eles estão com sede. Eles estão atraídos pela necessidade. Claro que a necessidade atual, a necessidade daquele momento. E que, na verdade, nós sabemos que é uma necessidade em que nós temos. E que o ser humano, muitas vezes, é levado a necessidades. Mas aqui tratando de uma necessidade de água, de hidratação. Então, o que acontece? Eles estão no deserto, partindo, e eles chegam a um lugar em que não havia água, ou havia, mas elas não eram saudáveis para que eles bebessem, para que ele pudesse matar a sede. Mas entra em questão algo muito importante em que acontece em nossos dias, é que as pessoas estão cada vez mais imergindo nesta dimensão. É a dimensão do questionamento. As pessoas estão perguntando-se, indagando, questionando, às vezes o dia todo, todos os dias. E há uma dificuldade de entendimento. Mas nós sabemos que essa lógica de perguntar, de questionar, é normal do ser humano, é normal de mim. Perguntarmos, indagarmos, questionarmos, porque isso nós fazemos. E existem muitas perguntas que permeiam a nossa mente, que nos leva a questionar o porquê das coisas. O porquê, eu já ouvi muitas pessoas perguntarem o porquê que coisas ruins acontecem. De fato, nós vamos contra a resposta dizer que por causa do pecado, por causa das consequências da iniquidade, do erro que o homem ele traz sobre si. A Bíblia mesmo já o diz. Do que queixar-se o homem, queixe dos seus próprios pecados. Mas existe um questionamento que nós fazemos.
E esse questionamento é um dos mais perigosos, que é o questionamento a Deus, a questionar a Deus. Em algum momento de nossas vidas, nós vamos parar e querer questionar Deus. Por que, Deus, aconteceu isso comigo? Ou por que aconteceu isso com fulano, com Beltrano? Por que aconteceu isso? O porquê disso acontecer, Deus? Porque o nosso ser entende que Deus, sendo Deus, Ele tem as respostas. E muitas das vezes o que nós queremos é só uma resposta de Deus. Mas a nossa posição em relação a Deus não é compatível. Não é que eu vou questionar Deus, eu estando na minha posição de ser humano, de pó, de fraco, de frágil. Eu vou questionar Deus, sendo Ele justo, superior, sendo Ele todo-poderoso. E o povo de Israel, ele foi exatamente em uma degradação, em um progresso de degradação, onde ele questiona Moisés. Ele diz, contendendo o povo com Moisés, disse, dar-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Em outras palavras, por que vocês estão me questionando? Por que vocês estão questionando, tentando ao Senhor? Tendo o povo ali sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, veja que os questionamentos, ele vem como consequências das necessidades que acontecem no meio de nós, dentro de nós, em circunstâncias internas e externas. Aqui nós vemos uma situação externa, sede, necessidade de água, algo externo, mas que na verdade o povo estava questionando a Deus e estava com a necessidade em que eles se viam de fato. É Deus quem tem que responder a situação. Então vamos a Moisés, porque Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés. E é exatamente aqui em que nós vemos algumas verdades. Primeira verdade é que nós questionamos porque somos limitados. Primeiramente, ao futuro. Nós somos também incrédulos. E nós somos fracos. A fraqueza humana nos leva a questionarmos. É muitos porquês. Qual o propósito da minha vida? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Por que está acontecendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não estou entendendo. E a Bíblia, ela nos dá uma resposta. Deus disse na sua palavra, o que eu faço hoje, tu não sabes agora, mas saberás depois. Se você parar um pouco para entender que o que está acontecendo na tua vida agora possa estar difícil de entender, de compreender. Mas se você tiver confiança no Deus que tudo pode, você entenderá amanhã. Porque é isso que acontece na nossa trajetória. Nós temos necessidades. Mas quando nós colocamos a nossa necessidade frente ao propósito de Deus, nós não vamos ser capazes de desfrutar das revelações de Deus através do processo. E o povo fez isso. O povo colocou a necessidade à frente do propósito de Deus. O propósito de Deus era levar eles a uma terra que emanava leite e mel. Mas, no entanto, o momento em que eles estavam vivendo, momento de necessidade, de uma crise, de necessidades externas, fisiológicas, necessidades que iriam ajudar no seu corpo físico, eles se esqueceram. E é exatamente aqui os problemas em que os questionamentos eles trazem a nós. Primeira dificuldade, primeiro problema em que os questionamentos trazem a nós é que os problemas dos questionamentos traz é
a contenda, o desentendimento. Isso em qualquer esfera, interna ou externa. Observe que eles começaram a contender. Eles começaram a contender porque houve um desentendimento. Ora, se nós vamos a um lugar que vai ser bom para nós, e por que que isso está acontecendo? Porque era para Deus prover água para a gente, porque era para Deus nos dar água boa, saudável, mas nós estamos aqui agora e não há água boa para se beber. Está tendo um desentendimento, mas a criatura está questionando ao Criador e dizendo: está alguma coisa errada. Mas Deus não faz nada errado. Talvez o momento em que você esteja vivendo agora, você chegou a um determinado lugar que não dá para se plantar, não dá para você cavar um poço, não dá para você beber água, porque as águas não são saudáveis. Mas ei, não questiona Deus, não usa esse meio, esta forma para tentar fazer Deus mover-se. Porque o povo, eles contenderam, como quem diz, Deus, eles têm que fazer algo. Olha, Moisés, Deus tem que fazer algo. Tem alguma coisa errada aqui. E não foi isso que realmente devia acontecer. E a gente vê que o tempo passa, naquele momento em que eles estão dialogando, e não é só uma pessoa, o povo em si, observe que está em um complexo entendimento de dizer coletivamente o povo que estava lá reunido. O povo que estava reunido, eles começam a questionar: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? As prioridades, eles começam a tecer a necessidade. Matar a nossa família, matar os nossos gados, matar a nós. Foi para isso que Deus, ele nos tirou do Egito. Foi para isso que Deus nos fez subir através das tuas mãos, Moisés. O questionamento, ele leva a gente a questionar aqueles que estão à nossa frente na liderança. Mas que, na verdade, quem está na frente está sendo direcionado por Deus. E nós, logamente, estamos questionando a Deus. E uma das dificuldades é que o questionamento, ele gera murmuração. O questionamento, ele gera incredulidade, falta de fé. Reclamar de alguma coisa por ingratidão. Alguém que reclama pelo que não tem, sem olhar o que já tem, está mais perto a receber a ira do que a bênção. Pegue isso. Alguém que questiona por ainda não ver o que tem e está reclamando pelo que não tem, sem olhar o que já tem, está mais perto de receber a ira de Deus do que as bênçãos. Números 11, nós vamos ver isso agora. Números 11. Nós vamos ver que o povo, eles estavam clamando, mas eles estavam se queixando-se. E era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. As murmurações geradas pelo questionamento, porque quem está se questionando está se murmurando, está reclamando, não está tendo fé. E essa questão é uma questão muito delicada de se colocar à prova. Porque quando nós usamos este meio para tentar atrairmos a atenção de Deus, nós estamos colocando Deus à prova, e isso ninguém faz. Mas o povo de Israel fez.
E muitas das vezes eu e você fazemos este mesmo meio, usamos desta mesma maneira para querermos usurpar Deus, para querermos colocar Deus na parede. E quem era a gente para fazer tal coisa? E quem era a criatura diante do Criador? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que questionou a Deus alguma vez? E nós vemos a dificuldade de questionar a Deus, que é um progresso de degradação. Eles vão progredindo em se afundar. Os questionamentos nos levam a colocar Deus à prova. Observe que o povo, no último versículo que nós lemos, versículo do capítulo 17, versículo 7, diz que, na parte B, na parte final do versículo 7, diz: estar o Senhor no meio de nós ou não? O povo queria colocar Deus como quem diz assim: se Ele está no meio de nós, então Ele vai fazer algum milagre. Só que eu costumo dizer que Deus, ele não se deixa submeter-se. Deus, ele não submete-se a nossos questionamentos. Deus, ele não submete-se às nossas indagações. Deus, ele não vai se posicionar a respondermos no momento que nós queremos, da forma que nós queremos. Então entenda, meu amigo, entenda, queridos, que Deus, ele muitas das vezes silencia-se. E, na verdade, nós ouvimos apenas os nossos ecos das nossas vozes. Porque os questionamentos nos levam a um estado de perigo. Questionar a Deus é colocar-se em perigo. Talvez você esteja questionando Deus por alguma coisa na tua vida neste momento. Quem sabe antes deste vídeo você estava questionando alguma coisa da tua vida e levando em direção a Deus, ao teu Criador. E quem sabe você estava questionando porque de fato tantas coisas têm acontecido na tua vida. Será que ninguém tem visto? Será que alguém tem me visto? Será que alguém tem lembrado-se de mim? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus, ele não te perde de vista. Nós é que somos dotados de falha, que nos levamos a distanciarmos de Deus. As nossas falhas, nossos erros, nossos pecados nos levam a ficarmos distantes de Deus. Mas Deus, através dessa mensagem, ele nos leva a um confronto em contra-resposta. Dizer-nos: enquanto você questiona, enquanto você indaga, enquanto você para estar questionando-me, enquanto você para estar fazendo tratativas de interrogações, eu deixo você falar, eu deixo você se questionar, eu deixo. Porque o questionamento é exatamente isso. É a falta de confiança em Deus. É a falta de nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E eu falo confiança porque, às vezes, não é de quem está começando a confiar em Deus. Às vezes é de quem confiou em Deus, mas deixou por algum motivo de confiar em Deus. Esqueceu das coisas que Deus fez. O povo esqueceu das coisas que Deus fez. O povo esqueceu do que Deus tinha feito. A travessia do Mar Vermelho. Os milagres dentro do Egito. Será que eles não tinham motivo para dizer assim: poxa, estamos aqui agora, não tem água, mas o nosso Deus, aquele que nos tirou do Egito, das mãos dos egípcios de Faraó, aquele que abriu no meio do mar um caminho, aquele que nos fez vencer as batalhas, aquele que nos guiou, ele mandará água. Mas eles esqueceram, mas eles fizeram
tudo o que não deviam fazer, era questionar a Deus, demonstrar a falta de confiança. E pior, não é de quem está tendo, é quem perdeu a confiança. Não perca a confiança em Deus só porque você chegou em um momento e está vivendo um momento em que você olha para um lado, olha para o outro e não consegue enxergar uma saída. Confie em Deus. Confie em Deus porque a confiança nos leva a termos fé em Deus. Acreditarmos no Senhor, acreditarmos em Deus, de que nós teremos momentos melhores, de que nós teremos circunstâncias favoráveis. Você não vai acabar em Massá Meribá. Você não vai acabar no lugar como você está aí. Você não vai acabar simplesmente no lugar com sede. Deus, Ele vai fazer jorrar água da pedra. Deus, Ele vai fazer jorrar água da fonte. E vai beber você, vai beber a sua família, os seus gados. Vai beber aqueles que estão com você. Me faz lembrar de um momento em que eu estava passando, em que nós estávamos vivendo uma crise. Eu estava ali e não contei nada a ninguém. Eu estava vivendo individualmente e pessoalmente algo muito difícil dentro de mim. E as dúvidas, os receios, os medos me vinham de forma tão forte que eu ficava, às vezes, parado, sem movimentar-se fisicamente, emocionalmente. Estava em um momento, eu abri minha Bíblia. Eu abri a Bíblia e estava lá. Que Deus é o meu refúgio. Que Deus é a minha fortaleza. Em um momento como este, quem sabe que você está passando de crises, momentos de sequidão, de estagnação, momentos em que você se vê sem algo, uma alternativa, sem até mesmo um abrigo, nem sequer um ponto de fuga que dê para fugir. Mas eu quero te dizer, confia em Deus. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza e você pode se refugiar nele. Você pode se guardar nele porque ele é o teu Deus. Nós aprendemos que o povo ele reclamou, o povo questionou. E nós vimos que o Senhor de fato fez vir água. Mas a causa ficou. A murmuração afetou o seu relacionamento com Deus e trouxe problemas para ele, mas que eu e você possa aprender. E existe um hino que diz, questiona ou adora. Não tem como você fazer os dois, porque se você questionar, você está pondo Deus à prova. Você está questionando a sua fé, a sua própria fé. Algo que você está fazendo agora. Então confia, porque vai dar tudo certo. Não, eu quero ser mais ousado. Confia, porque já deu tudo certo. E eu encerro aqui esta palavra. Confie em Deus, que os seus planos serão bem-sucedidos. Pais queridos, que Deus abençoe.